Vai nadando aí nessa maré, né. Vamos nadando, vamos tentando, hã, meio sobreviver. Eu vou tentando sobreviver a esses tempos, tentando manter o máximo de sanidade possível, de tranquilidade, tentando entender o que está acontecendo comigo e com o que está em volta, e o que que eu faço com o que está em volta quando bate em mim, né. Brincando com você aqui no começo, falei: "Estou medicado". Eu tô medicado. Da onde você vem? Da onde eu venho? É, De origem, você é. diz? Eu venho da zona norte de São Paulo, na verdade nasci no Ipiranga. Minha família se mudou pra zona norte quando era pequeno, na Vila Gustavo, um bairro de periferia, meio periferia, hã, meio longe. A gente brincava quando era jovem que a gente ia pra cidade, porque ia tomar metrô, ônibus, Sim. pra chegar no centro, a gente ia pra cidade. Hã, Venho de lá, de uma família. Sou o filho mais velho, diferença de 10 anos, com o meu irmão. Uau! Hã, uma família pobre, uma família bem humilde, em bastante dificuldade financeira. Saí muito cedo de casa. Que idade? A primeira vez eu saí com 16 para 17, para morar junto com uma comunidade. Ali era uma república que chamava República, né. Por que você saiu? O quê? Por que você saiu? Porque, primeiro, tudo que eu queria fazer da minha vida era para esse lado de cá, do rio, né, dessa margem de cá do rio. Lá era muito difícil, às vezes eu tinha que voltar de madrugada a pé para casa, porque não acabava o ônibus, acabava tudo, e eu ou esperava até às 5 da manhã para ter um ônibus, eu tinha que voltar para trabalhar. Então, era uma confusão. Aí Você trabalha desde cedo. eu trabalho oficialmente na carteira de trabalho desde os 14. Você fala oficialmente, então já trabalhava antes sem ser J oficial. Já trabalhava antes de ser oficial. Eu trabalhava ajudando minha mãe. Minha mãe fazia tapetes para fora, tinha um entregava uns tapetes para serem fabricados, falso persa, de nylon, e era feito com umas agulhas. Então eu já com 9, 10 anos eu tinha remessinhas em casa de tapete para entregar, porque ajudava na despesa do mês. Então você Nossa, eu nunca topava? contei isso para ninguém. Você topava isso? Você fazia isso com prazer ou era difícil? Você sabe que eu topava, porque era meu brinquedo, era lúdico para mim trabalhar, me preenchia, achava bonito, mexer com a lã, mexer com as cores. Era uma agulha, com um ganchinho, assim, um ferro que tinha um ganchinho, e você pegava, dobrava a lãzinha, puxava, trança então eu passava horas fazendo isso. Então tinha dimensão de cores que eu tinha que fazer, tinha o desenho do tapete que eu tinha que cobrir, nas cores. Então acho que até deu um senso artístico, assim, estético, em Sim. algum lugar. E você Hã, era elogiado por isso? era, era. Não sei, não lembro, não lembro, não lembro. Era prazeroso fazer isso? Era divertido, Era? era Era o uma momento que você estava com a tua mãe? às vezes eu estava sozinho mesmo fazendo, porque ela ia fazer as coisas de casa e eu ficava fazendo, né. Então, às vezes eu fazia sozinho. Não, a gente não fazia junto. Eu fazia e ela fazia, a gente se alternava. Não tinha isso. E depois eu fui honrar a família trabalhando em banco, porque todos os meus primos trabalhavam em banco. Que contraste. É, e aí eu fui com 14 anos, eu virei me falaram que ia ter um emprego de contínuo. Aí eu achei o máximo, que eu achava que ia contar dinheiro, mas não era, era entregar coisa na rua. E eu trabalhava na rua, de vulgo office boy. E foi isso até os 16 anos, quando eu comecei a decidir. Eu já fazia teatro, na época já fazia escola Sala Helena.
tinha conseguido uma bolsa lá, por causa de uma professora, Muito e comprometido, né. Você é uma personalidade comprometida com o que você propõe a fazer. sou, eu acho que sou, comprometido sou. Sim. Hã, eu não sei te falar se eu sou comprometido ou se, as coisas vêm do jeito que vêm e eu cumpro da melhor maneira porque eu não sei fazer de outro jeito, né. Eu vou fazendo, desesperadamente e de uma maneira que dê certo, É assim, importante dar certo? é importante dar certo, é importante dar certo. Eh, Você se cobra? muito, muito. É que eu não tive a oportunidade de dar errado. Não podia dar Não errado. existia esse Não espaço. existia esse espaço, não tinha chance de errar. Nem na infância, nem na escola tinha chance de errar. O que acontecia? Ai, desde apanhar até principalmente apanhar, porque não tinha privação da coisa material, porque não tinha o material para ser privado, né. Hã, e principalmente isso, apanhava mesmo. Mas era o chinelo cantava. Era difícil em casa? Muito, muito. Lá na minha casa, ó, eu não costumo abrir, nunca fiz isso, abrir minha vida tô com a mão gelada. Abrir minha vida pessoal, porque porque não acho que primeiro para me proteger, e depois para proteger aquelas pessoas que estavam ao meu redor, porque não era a vida que elas tinham, a vida que é possível de ter, né. Eu sou filho de alcoólatra, meu pai era alcoólatra, hã, filho de uma mãe que chegava a ter um comportamento histérico, em alguns momentos, muito ansiosa, muito nervosa, dentro de um casamento infeliz. Então existia claramente da parte dela um uma declaração de que o casamento era infeliz, de que ela era e eu era tinha uma parte bem pesada, que eu acho que hoje eu penso em terapia, a gente trata e eu vejo como isso é pesado até hoje. Eu era confidente da minha mãe. Assumi um lugar muito esquisito na família e o pau comia feio, né. A gente tinha um quadro familiar que era terrível, de brigas homéricas, de gritaria, Você de assistia a isso? sim, assistia sentado, calado, às vezes eu intervia, e mais, alimentava um lugar em mim de percepção deles, né, e eu pensava muito objetivamente: "Eu tenho que escapar". Era uma coisa desde criancinha, eu acho que por isso que eu saí tão cedo de casa também. Esse é um lugar que eu não faço parte daqui, né, Foi aliviante sair ou mesclou um pouco com culpa? nenhuma culpa. Hoje eu hoje eu me pergunto se eu não devia ter tido a culpa. Hoje eu passo a me perguntar se eu não devia ter tido um pouco de culpa, porque, quando teve uma oportunidade que eu fui embora do país para trabalhar, eu tinha 19 anos, fui pra Itália, eu não sentia nenhuma falta da família, não sentia saudade, né. Hã, e na época tudo bem, mais tarde eu vim me perguntar: "Mas por que não? O que aconteceu? Onde emperrou?", né. Mas deveria ter saudades? Hã S dentro do lugar de, temperatura e tempo normal, eu acho que é tudo que se espera, né. Então, não correspondia também ao que se espera, né. "Ah, é família", né. Então a minha noção de família é muito perigosa,
né, eu não sou adepto da família. Família não é um lugar de conforto para mim. Família não é um lugar bom. Machucou? Muito, muito. Minha família para mim até hoje é um problema. É um é um lugar onde eu trato com muita delicadeza, assim, muita reserva. Todo mundo em casa é muito travado, né, todo mundo em casa é muito travado, nesse sentido. Seus pais são vivos? Meu pai é falecido e minha mãe é viva. Minha mãe está numa casa de repouso hoje, dona Cida, ela teve um acidente, eh, ela foi buscar um quadro que é quase uma tragédia do cotidiano. Um dia ela vou te contar uma coisa estranhíssima, tá? Ela me ligou e a gente conversou, tal, era um dia de chuva, ela falou: "Ah, eu vou no supermercado, vou fazer compras, não sei o quê, nã-nã-nã". E ela é uma pessoa que há muito tempo eu já desisti de argumentar. Não há argumentação, é uma leonina É difícil te ouvir. de ela não ouve, não ouve, não é ela, ela decide, ela é justiça, ela é Ela correta. pergunta, ela responde. Oi? Ela Ela pergunta e pergunta e responde. responde. Eu falei: "Ai, não vou falar para ela não ir, deixa ela, tá com a acompanhante, tem uma moça aqui". E ela foi ao supermercado, e nesse supermercado ela caiu e nunca mais voltou para casa, porque ela caiu, quebrou o fêmur e quebrou o ombro. Nossa, que queda abrupta. Foi uma quedinha, e eu vi no vídeo, eu fui buscar. Foi uma quedinha, ela escorregou e ela foi caindo de lado devagarinho. Devagarinho. Mas se machucou. Quebrou porque tem osteoporose, Ah, ela, se quebrou inteira. Foi para o hospital, ficou em coma um tempo, se pegou uma pneumonia, voltou, ficou em coma, fez uma operação, sucessão, né. uma sucessão. Então, recentemente até eu tive são 3 anos ou 4 que eu estou nessa. Antes ela teve uma pneumonia, enfim. Foi um quadro já de hospital de alguns anos, que me deixou num estado bastante fragilizado, de tensão. Tive uma coisa, por isso que eu falei que eu estou medicado, quando eu te encontrei, umas 2 semanas atrás, eu tive uma que se repetiu, já tinha acontecido antes, uma crise de calafrio, de tremor. Tremia, 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 de ter que deitar, me cobrir, só que eu tirava a temperatura e não tinha febre, né. Isso por 2 vezes aconteceu, Você aí sentia frio? muito frio, de bater queixo, assim, hã, aí eu falei com o terapeuta, ele falou: "Tá muito difícil de tratar, você tem que tomar um medicamento". E eu sou um pouco contra a o braço cobertor medicamental. Eu tento sempre fico achando que dá para resolver pela razão, dá para resolver pelo entendimento, e nem sempre dá, né. Agora eu tô entendendo que nem sempre dá. Tem uma hora que teu corpo desregula, e não é mais a tua vontade, né. Aí meu terapeuta indicou uma psiquiatra, fui e tô tomando esse medicamentozinho para Mas além disso, além da questão da crise de ansiedade óbvia que aconteceu, você entendeu um pouco a parte emocional do calafrio? eu não O que que seu corpo estava falando naquele momento? eu não tenho ideia do que o meu corpo está falando. Eu acho que, o que estava revelado era um lugar de fragilidade, Sim, né, que eu não estou acostumado a me colocar, né. Eu não. você sabe, eh, um pai parte, independente das dificuldades que houveram, a mãe, mesmo com a personalidade leonina e a sua vaidade, talvez alguns comportamentos egocêntricos, a mãe. E a sensação dessa mãe se quebrar toda, ir para uma casa de repouso, independente da relação ser boa, ótima, regular,
bate na gente um sentimento de orfandade. Talvez não no momento imediato em que a gente tem tanta coisa para resolver, mas no decorrer disso, mexe com o nosso núcleo de carência, mexe com a sensação de solidão, mexe com os nossos medos. O calafrio, a ansiedade, ela é muito representativa do medo. Ela é muito representativa do medo de não dar conta. Eu considero que a medicação pode ajudar demais, e ajuda. Contei aqui um pouquinho antes para você que eu passei por situação muito parecida. Mas é tão importante a gente olhar também para o emocional e ver que tem hora que a gente esgota, né, Cássio? Tem Hum. hora que a gente fica cansado. Cansado de se ver tendo que resolver tantas coisas e muitas vezes sentindo essa balança da vida, do quanto a gente dá e o quanto a gente recebe. Muitas vezes tão Tão desigual. discrepante, desigual. Faz sentido? Faz, faz. Eh, t Tudo vem junto no roldão. Hã, eu estava com uma parceria, tinha um namorado que a gente terminou a relação, eu decidi terminar a relação, Era longa já? 5 anos. Bastante. É. Hã, estava meio morando junto já, assim, mas, No meio disso tudo, né? isso já vem há alguns anos, essa história da minha mãe, Sim. então a relação a gente terminei em vai fazer um ano, setembro do ano passado, mais ou menos, só que ele saiu da minha casa agora há pouco tempo, né, porque Ainda demorou um pouquinho. é, porque eu tenho essa coisa, se não é possível que eu não entendo que seja possível, se você tem um link por algum tempo de afeto com uma pessoa, você descarte. Descarta. Para mim, a maior parte dos meus namorados, continuam na minha vida, né, eh, De outro jeito. de outro jeito, né, porque você dividiu coisas, você dividiu afeto, você amou aquela pessoa, você não é possível, eu não concebo que seja risque meu nome do seu caderno, não aceito inferno do nosso amor fracassado. Sim. Eu acho isso que não dá. Foi difícil esse Foi difícil que foi uma decisão minha, principalmente, eu via que estava infeliz, estávamos infelizes, né, e eu não me acomodo muito na infelicidade, né, assim, acho não precisa, né, e foi difícil ter esse movimento? muito, muito, foi terapia, terapia, terapia. E foi puxado. Hã, E o dia que ele saiu? então, eu precisava da minha casa para mim, eu precisava de uma área, né, do espaço. Hã, Essa saída já estava programada há algum tempo, e eu precisava me entender, eu não estava mais me entendendo no indivíduo, né. E foi bom, porque, num certo lugar eu gosto de ficar sozinho, eu gosto da solidão, assim, não s Que você gosta? eu gosto de eu gosto de estar num espaço vazio, eu gosto de poder fazer barulho, eu gosto de poder, ut comer na hora que eu quiser, quando eu estou acompanhado, eu sou muito cuidadoso, assim, em certo Você gosta sentido. da liberdade que a solidão te dá? Gosto, gosto. De poder ser você na sua totalidade? Coisas bobas, assim, às vezes, que eu vou me policiando quando eu tô com alguém, eu vou dançar da sala sozinho, fazer micagem, eu faço pra mim, faço por diversão. E quando tem outro, "Ah, não sei se cabe isso", tá. você você conta com a imagem do que o outro tem de Você você. tem isso, essa preocupação de mostrar para o outro o que ele quer ver de você?
Tenho, tenho. Não dá para negar. Tenho. Eu acho que tem a ver hã, com a gente estava conversando, falar: "Ah, não falar de trabalho", é que não tem muito jeito de me descolar do trabalho, porque só virei uma pessoa por causa do trabalho. Claro. É o teatro que me deu um lugar de existência, o teatro que me formou culturalmente. Então ele é meu pai e minha mãe. Sim, uma casa. Ele exatamente. Eu fazia workshop no Teatro TBC, por causa de uma professora de educação artística que eu tinha, Dona Maria Helena, que eu queria muito que essa mulher tivesse sido minha mãe. Isso que eu ia falar. Professoras que maternaram você, É, né. era uma mulher negra, linda. Para mim ela era gigante, porque eu tinha 12 anos de idade, era pequenininho. Ela era gigante, ela usava um aplique de uma trança com aplique, ela usava uma saia de patchwork, botas, ela tinha um carro, um SP2 mostarda. Ela era a mulherona, assim, e Que ela era potência, né. hã? Potente. Ela era potente, linda, tinha um sorriso gigante, e ela dava aula de teatro pra gente, ela mandava a gente estudar João Cabral de Melo Neto, as letras do Chico Buarque, mandava fazer teatrinho. Aí ela sacou que alguma coisa de bom sairia de mim dali. E ela começou a me encaminhar. O que que Eh, você acha que ela sacou? eu acho que ela sacou que eu tinha um potencial criativo, e ela sacou que eu precisava de carinho, que viesse de algum lugar. Hã, Que te emocionou agora? que ela disse pra mim uma vez: "Não para de sorrir pra ninguém. Não para de sorrir pra ninguém". E foi na sala de aula, assim, que, hã, estava na sexta série, e olha que loucura que voltou isso agora, por quê? Hã, estava na sexta série e ela me chamou a atenção. Eu era pré-adolescente e o hormônio estava começando a funcionar, né, e ela me chamou a atenção que eu estava com CC, né, e eu ela falou: "Olha, quando chega em casa, lava direitinho, tá". Ela falou isso só pra você. Só pra mim, quietinho. Olha que cuidado com você e que olhar pra você. E eu fiquei meio muito envergonhado. Ela percebeu que eu fiquei envergonhado, né, e ela falou: "Não, não relaxa", não lembro foram as palavras exatamente que ela disse, mas ela me acolheu, ela falou: "Não, não precisa ficar com essa é normal", né. E ela ficou conversando comigo, falou do teatro, falou, eh que era muito bom, quando, eu estava fazendo, que ela sentia que eu ficava feliz, e ela me falou isso, "Não para de sorrir pra ninguém, a tua força está no teu sorriso, não para de sorrir". Então eu acho que, isso em algum lugar ficou em mim como quase se um cartão de visita e um lugar onde eu me defendo. Né, é no sorriso, é no humor, né. Ela te viu Ela me viu, e essa ser mulher me viu. e ser visto dessa forma foi muito significativo. Olha que contraste. Ela vê a beleza do seu sorriso e ela olha pra você, vê o cheirinho do CC e cuida como cuidasse de um filho, mas em suma o que ela diz nas entrelinhas da fala? "Eu estou de olho em você, eu estou cuidando e te vendo". Isso que é senão demonstração de De amor, de afeto. amor, de afeto. E olha como a validação do amor,
ela conecta e te encoraja a ser. É, e por isso rompi várias coisas, né, E isso foi te fazia ter mais certeza que ali era o seu lugar. total. E ela me estimulava, e aí eu e uma amiga minha, a Daisy, que pseudamente foi o primeiro assim, amorzinho da vida. Ah, é? É. Hã, engraçado porque ela namora meninas e eu namoro meninos. Mas tudo bem. Afinal, vocês estavam se sentindo, se Mas a gente descobrindo. estava se descobrindo, porque era a mais gata da escola, A ela mais é linda. mais linda, toda loira, né, uma coisa. E hoje a gente é amigo até hoje, a gente tem amizade até hoje. E, enfim, e a gente saía lá do bairro, ia para o TBC, a gente passava a tarde, 2 adolescentes, hoje ela é advogada, a gente passava a tarde vendo palestra, que eram absurdas, assim, para a idade da gente, era muito à frente do que a gente, E por que você acha que vocês faziam isso? porque dava prazer pra gente ficava muito feliz, a gente ficava muito feliz. A gente tinha uma conexão muito grande com aquilo, né. Talvez por inconscientemente saber também que a gente tinha uma diferença das outras pessoas, É. né. E a gente ali, a gente era completamente aceito, você via um lugar de liberdade, né. Então o teatro me acolheu também nesse lugar, né, do exercício mais primário do meu desejo, da minha vontade, da minha sexualidade. O teatro me deu esse acolhimento, lá tudo era possível, né. Hã, então é muito generoso o teatro, né, essa arte da representação é um lugar muito, muito generoso. E você foi construindo a sua carreira, se desenvolvendo como ser humano ali. É gozar, então, E pegou uma época também densa, né, Cássio? Nesse crescimento, nesse desenvolvimento. é que é muito diferente de hoje, a formação é muito diferente de hoje. Sim. Eu me encontrei com umas pessoas que tinham uma formação humanista, né, com pessoas muito mais velhas que eu, né, velhas de 2 gerações, assim. Hã, voltando para a família, gente que falava, hã, que casamento não era uma coisa legal. Coisa legal era as pessoas se amarem, né, que o esta formalidade que atrelava as pessoas, por isso também eu acho que eu sou uma pessoa muito livre nesse sentido. Se eu não estou feliz, se a outra pessoa não está feliz, amigo, pra quê? O que que te faz feliz? Puta, não sei. O que que faz, olha, eu vou, ai, é que eu não quero redundar, mas o que me faz feliz é trabalhar. Eu É. eu eu fico, hã, eu estava com coisa rara, são 2 meses que eu estou fora de cena. Eu acho que nunca fiquei tanto tempo, a não ser quando foi por opção. Falei: "Vou fazer uma viagem de um mês", e mesmo assim, quando eu vou fazer uma viagem, viajar para algum lugar, eu vou misturando, eh, lazer e trabalho, porque também eu tenho a culpa. Eu tenho a culpa só do prazer. Falar: "Ah, não vou pra praia". "Ai, praia? Vou fazer o quê na praia?", né. Não, vou numa cidade, vou num lugar onde eu posso ver um teatro, onde eu posso ver uma exposição, onde eu possa ver uma coisa, alguma coisa que me acrescente. Isso é combustível para você, né, É, nítido. mas ai, é tão louco, porque tem são muitas associações. Também tem a associação de ter que utilizar aquilo, pra algum ganho. Não só para o relaxamento, mas para algum ganho intelectual, algum ganho de alguma forma, para mim, assim, eu ainda não consegui chegar no estágio de vida, falar: "O relaxamento é um ganho, só ele me basta". Não, o meu relaxamento se dá num outro lugar,
também. Hã, então talvez seja uma culpa proletária, sei lá o que que é, É entendeu? interessante, né, quando eu perguntei da felicidade, foi quando você deu o gritinho aí, eu fiquei pensando, que lugar paradoxal da tua história, né, porque felicidade, quando a gente fala o que te faz feliz, a gente pensa em algo que acontece, que logo se perde. A felicidade ela vem e vai, né, ela não é Aham. um estado É. permanente. Mas isso se casa também com a dificuldade que a gente percebe de você receber, de você relaxar, de você, se poupar. Por exemplo, a gente falou, pensando agora, a gente falou de solidão, né, que eu gosto de estar sozinho. Eu gosto de estar sozinho, mas eu também gosto de receber gente em casa. Você gosta? Adoro, 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 eu de é paradoxal, tá? Tá, tá. Eu detesto comer sozinho. É. Eu gosto de comer acompanhado, né. Hã, então, isso é uma coisa. Agora eu estou sozinho, como com os cachorros. Tô do lado, Os eu cachorros são bons companheiros? são maravilhosos É. companheiros. Você tem uma relação com eles especial? Total, total. É. Meus cachorros, eu sempre tive cachorro. Tive desde criança, Pingo, tã-tã-rã, né, e na fase adulta, tive um Cocker Spaniel que durou 19 anos, Uau! o Twingo. Aí eu catei uma Border Lata, que foi parar na minha mão, a Twig, chama Twingo e Twig. O Twingo estava vivo ainda, aí a Twig entrou para fazer companhia, aí o Twingo morreu, aí a Twig ficou mais, também viveu 19 anos. Os cachorros duram na minha mão, porque eles são bem tratados. Eles gostam Eles de viver gostam, com você. eles gostam. É, e hoje eu tenho 2 demônios, um chama Odisseu, Hum. Odys, e o outro chama Argus, que são os 2 personagens da Sim, da Odisseia. tá certo. Hã, e Você conversa com eles? oi? Você conversa com eles? Muito, É. muito, muito. A gente conversa muito, a gente conversa muito e é legal, assim, cada um tem a sua personalidade. Um é o estopinho, o Argus é um estopinho todo desgraçado, todo torto, todo estragadinho, e o Odds é um cachorro de ser um cachorro bonito, ele parece um beagle, só que virou um beagle gigante, imponente, assim, bacanão. Mas eles se dão super bem, o estopinha bate no grandão, ele é paciente, ele é quase um Buda. Assim, é legal ver a relação. E são carinhosos comigo, assim, acho. Voltando a falar de amor, já que a gente está falando do amor com os cães, Hã. você me contou desta professora do teatro e me contou de uma experiência amorosa importante numa fase inicial da vida. E no decorrer da tua vida, o que a tua jornada foi te contando que era o amor? Porque você já me contou que casamento, essa constituição de família, não é algo muito positivo no teu experienciar, que você tenha que a referência que você tem não é um referencial muito Uhum. bom. Mas o que a tua jornada te contou sobre o amor? O que você entendeu que é amor na tua vida? Olha, eu assim, eu tive grandes amores. Me apaixonei muito, Você se né, apaixonou muito? muito, É. muito. Você contou de uma primeira paixão dessa mocinha que era linda, tal, É, da é, classe. Quem mas mais? ficou platônica. Sim. Hã, aí eu tive várias relações, tô botando, hã, teve não sei se pode falar nome, por causa a gente nunca sabe da outra pessoa, né, do lado de lá. Você que sabe. Eh, teve um Uma chama paixão sua? É uma paixão sua? não, mais ou menos, chama o Stein, que foi uma primeira configuração, ok, estamos juntos. Mas antes do Stein, teve uma pessoa que conheci, que era numa viagem que fui para os Estados Unidos, que fui para Nova York, e conheci, isso estou falando quando eu identifiquei o amor, Sim, tá, não as experiências anteriores tá. de, que eu fui para Nova York, fui dançar e conheci foi numas férias,
e conheci na boate este moço, chamado Richard Lee Porter. Estava dançando, tal, olhei, bateu 2 birotão azul, assim, falei: "Ai, meu Deus". Aí a gente começou a conversar, e foi uma via completamente torta, nova para mim, de liberdade, de apropriação do lugar, muito diferente do até então idealizado do que era a relação afetiva, do que era a relação Do amorosa, que podia, do que não do que podia. podia, do que não podia. Hã, a gente está falando dos anos 90, né, então eu estava, Que já isso não podia ser tão aberto assim, né. Ainda a gente estava falando de uma fase muito difícil, difícil, né, né, de muito poder ser o que se é, e né. sem contar que eu sou a geração do pico da AIDS, né, eu sou sobrevivente dessa geração, É verdade, né, Cássio. e isso é um peso muito grande. Pessoas que eu desejei morreram, né. Eu fui, no hospital ver gente morrendo, amigos jovens morrendo. Hã, então teve um período de Paixões, paixões, né, paixões morreram, paixões sendo platônicas ou executadas, executadas, né. paixões E ver morrendo. morrendo, isso é muito doloroso. Passando por lugares que você também passou, né, Cássio? É, e assim, foi um período horroroso, né, que, a gente não sabia muito, nem um pouco como lidar com aquilo, né. E no ápice das pulsações todas, quando você está na juventude pronto para desfrutar da felicidade, Sim. desfrutar das possibilidades. Se isso, meu amor, não é um motivo para a gente dar uma travada em algum lugar na vida, eu não sei o que é. Mas a gente, os sobreviventes suplantaram isso de alguma maneira, alguns machucados mais, alguns machucados menos, mas, quem a gente conseguiu chegar até aqui, tem essa lembrança de como foi Cássio, duro. como era, como foi ver algumas paixões, algumas pessoas muito especiais da tua vida que caminharam por lugares similares aos seus com você e perdê-los precocemente? Pela AIDS mesmo, né? Então, vou dar um exemplo muito particular e o teatro vai misturar de novo, Tudo tá. bem. Eu era anos 90, 90, que 93, 94, eu estava fazendo, gravando Rá-Tim-Bum, aí me chamaram para fazer um espetáculo, chamado Angels in America. O Angels in America é um texto do um americano chamado Tony Kushner, que falava exatamente da AIDS, de como se abateu a AIDS, em cima da cultura camp americana. Eu fazia um judeu, um jovem judeu, casado com uma drag queen, que morava junto com uma drag queen. Um dia a drag queen mostra pro personagem, pro meu personagem, que falou: um sarcoma de Kaposi. Ele pira, ele enlouquece e surta e vai para o Central Park transar. E deixa o namorado no hospital. Então tem sempre esta a vida que o cara, que o Iron tá vivendo, e a vida do outro personagem da drag no hospital. E eu não sabia fazer. Eu ficava muito revoltado com como é que ele deixou o namorado no hospital, né. E é uma coisa que eu vou falar depois, fazer um paralelo que estou vivendo um pouco agora. Hã, e aí eu tinha um amigo, um grupo de amigos, onde eu era o único olho redondo, eram todos japoneses. E tinha um amigo muito próximo, ficou muito próximo, a gente fez uma amizade de curto espaço e muito muito rápida. Hã, que se chamava Maurício. E e eu falava para o Maurício: "Porra", e o Maurício era meu amigo de balada, era meu amigo de sair e tal, não sei o quê.
E ele teve um namorado que morreu de AIDS. Aí eu falava para ele: "Maurício, eu não entendo essa pessoa, eu tenho um ódio dele, como é que não sei como fazer isso, porque eu não consigo não julgar. Fazer isso sem julgamento é difícil para mim", né. E a gente tinha conversas ótimas de cabeça, assim. E aí ele abriu a história dele para mim, falei: pouca gente sabe disso. O o meu namorado, eu deixei ele no hospital, eu abandonei no hospital. Eu sei o que é isso. Eu abandonei no hospital porque eu não queria antever o que vai acontecer comigo. E ele morreu de AIDS, né, Maurício, a gente não conseguiu salvar a tempo. E uma coisa que ele não queria ser internado, quem internou o Maurício fui eu. Que também é uma coisa que ficou esquisita. E essa relação com o Maurício me ajudou a fazer o personagem, deu uma desmontada e deu um outro entendimento da vida. E, de uma certa forma, me ajudou a purgar toda essa história de entender esse contexto da AIDS, de entender esse contexto da morte, de entender a não culpa por isso. E, enfim, voltando lá para Nova Cássio, York, esse Cássio, volta aqui. O que você está sentindo? que eu estou sentindo? É, seus sentimentos são importantes. Eu estou sentindo uma confusão tremenda. Agora, o que você está sentindo, nesse exato minuto? Você falou dele, falou de um tema tão Eu doloroso. tenho saudade. Dele. Eu tenho saudade dele, eu tenho saudade do Richard, eu tenho saudade dessas pessoas que eu não vou ver mais. E eu tenho saudade física mesmo, da presença, da conversa, Eram pessoas gostosas de conversar, de estar. maravilhosas, maravilhosas. Maravilhosas, que eram pessoas que me davam segurança, inclusive. Eu acho que o duro agora vamos lá de novo agora. De você envelhecer, eu vou fazer o paralelo do abandono, do coisa de não se ver naquele lugar. O duro da gente viver, bastante ao viver, é como é que você lida com a não existência das pessoas que você ama. Que fazem parte da nossa identidade, né? Eu não tenho nenhum medo da morte, mas nenhum, Não tem? nem um Como pouco. você imagina? Não imagino nada, não Nada. acredito que tenha algo, eu acredito que estamos aqui, é o que Você acha que morreu, acabou? morreu, acabou, morreu, acabou. Se existir uma transformação de consciência, se iremos, não sei, inclusive eu falava para o Maurício: "Maurício, depois vem me contar", que a gente sempre conversava sobre, essas possibilidades espirituais, evolução da alma, o livre-arbítrio, várias conversas nesse nível. E eu falava: "Maurício, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa, vem me contar, quem for primeiro, vem contar", né. Não veio. E ele era muito meu amigo, acho que ele viria, né. Então, hã, aí estava lá falando do Richard, e é isso. E era uma pessoa maravilhosa, a gente se amou muito. Foi um relacionamento de 5 anos, e 5 anos é uma data que que segue. repete na minha É, vida várias vezes. é. É. Esse De é meu 5 em 5, limite, de essa é a minha 5 em data de 5. É isso que eu validade. pensei. É uma data. Deu 5, que soa uma sirene interna? O Richard não foi, ele se suicidou. Ele partiu por opção. Ele se suicidou É, na relação, enquanto é. estava se relacionando? Nossa, Cássio, mas essa foi uma dor tremenda. Olha, a vida foi sacolejante comigo. Foi. Hã, ele ele me ligou,
dizendo que ia se encontrar com a irmã dele e estava me ligando para se despedir. Ele morava em Nova York, a irmã morava na Califórnia. Hã, e eu falei: "Ah, tá bom, quando você voltar, você me". Ele falou: "Tá bom, um beijo, te quero muito". A relação do Richard era o seguinte, a gente começou um namoro, inclusive eu fiz uma brincadeira, que eu estou fazendo numa espécie de stand-up musical, que eu conto um pedaço da relação, eu não conto o fim, porque não dá para contar uma peça recreativa. Hã, e ele tinha um namorado em Paris, né. E quando eu decidi ir atrás, que eu fechei a vida, eu sou louco também, fechei a vida aqui, e talvez foi a única vez que eu abandonei o teatro na minha vida, E né, você acha que você abandonou por quê? porque eu estava apaixonado, completamente desesperado, completamente enlouquecido. E eu fazia um espetáculo chamado Tamara, e a gente teve férias do Tamara, era uma época que a gente estava ganhando em dólar, era na época do coisa, então a gente tinha dólar na mão, consegui comprar passagem, ganhei, na verdade, uma passagem para Nova York, 3 amigos, um deles deu de presente pra gente. Eu fui, conheci o Richard, comecei, me apaixonei, voltei desesperado para cá, a gente tempo de carta, a gente escrevia, trocava correspondência. Escrevia a carta para ele, ele me escrevia, o meu inglês era parquíssimo, fui estudar inglês por causa do Richard, a gente se conversava meio em francês e um pouco em inglês. Hã, aí eu decidi, eu não estava aguentando, de dor, de saudade, de querer estar junto. Hã, aí eu cheguei para o diretor da peça e falei: "Ai, Laje, tá muito difícil, não estou conseguindo". Ele falou: "Cassinho, é amor de pica?". Eu falei: "É, Laje, é". Ele falou: "Vai, porque é uma vez na vida". Aí ele me deu a substituição, ele falou: "Se você quiser, tá aqui de volta seu personagem, por enquanto seu substituto fica fazendo". Aí eu fui. Eu fui, fechei a casa, né. Hã, aí quando eu estava indo, eu recebo uma carta dele em inglês, e eu li, eu não entendi o que eu li, não entendi o que eu li. Aí eu liguei para o Renato Borg, que fazia a peça, falei: "Borg, eu vou te ler, me fala o que ele está falando". Aí eu li, com o meu parco inglês, ele falou, resumindo, eu tenho uma lista enorme de pessoas com quem eu tenho que me preocupar, eu não preciso acrescentar o seu nome a essa lista. Eu já tinha fechado a casa, eu estava com a passagem comprada. Fui, aí mudei a passagem, fiquei um tempo na França, depois a volta tinha que ser para Nova York, eu passei em Nova York, eu não queria mais falar, aí eu resolvi ligar, aí eu liguei, a gente foi se encontrar, hã, e ele veio, assim, saiu do carro, existe um ponto de encontro sempre, ele saiu do carro, ele me deu um beijo, eu afastei ele, dei um tapa na cara dele, ele me bateu. Aí a gente ficou uma semana junto sem sair de casa, Grudado. grudados, e a gente começou a ter uma relação, né. Aí eu ia para Paris, saiu o namorado dele, marido, eu era o namorado. Saiu o marido dele, ele e eu já não tinha nada com o marido dele, era uma relação nossa, e ele um outro lugar de entendimento de relação, que para mim também foi revelador, assim, falei: "Nem sabia que podia", é um outro lugar de afeto. Hã, aí o Richard tinha um filho. Nossa, que complexo. Complexo, complexo. Era não era, as coisas não eram fáceis. As Hum. coisas não eram fáceis, mas talvez por isso eram apaixonantes, né. Sim, Hã, sim. aí um dia teve essa história, aí me ligaram, um amigo do Richard ligou, falou: "Ó, teu nome tá numa carta de aviso que a gente achou, se você puder ajudar em alguma coisa aqui Onde pra você tra". estava essa Eu hora? estava em casa, fiquei desnorteado. Entrei numa depressão profunda, Deus. desejando muito a morte por um
Por um período, foi a primeira vez que eu, fui para terapia e entrei um pouquinho no remédio para segurar o O tranco. que que você o que que você entendia da situação? Eu não entendia, deu um buraco, deu um as coisas pararam de fazer sentido, né, porque era uma pessoa muito cheia de vida, era uma pessoa de uma delicadeza. Os meus amigos que conheciam ficavam se encantavam, porque era uma pessoa doce, inteligente, ele tinha sido ator. Aonde ele te cativou? É que eu não acho que foi um amor de pica. É, não foi, Não não foi. foi. Pode ter sido também, mas Não, eu acho que foi forte, foi. Pegou em algum lugar, assim. olha, várias coisas, assim, por exemplo, lembro demais dele, inverno, em Nova York, ele catando a minha mão, coisa que não se fazia aqui no Brasil. Ele catou a minha mão, enfiou dentro do bolso dele, e eu ia para o metrô com ele, que ele ia para o trabalho, hã, ele era todo bad boy, assim, e me beijava na porta do metrô, hã, me dava um lugar de existência. Eu existo, desfruto, o mundo é meu, né, eu pertenço, eu estou colocado, isso e ele morava num kitnet deste tamanho em Nova York, que por acaso a janela do banheiro, o que você via no fundo era o Empire State da janela do banheiro. Então tinha banheiro, então a gente tomava banho vendo lá no fundo o Empire State, mas era uma kitnet. A cama era dessas camas que fica em cima, divide o espaço, Sei. que o pé direito era alto. Então, era um lugar encantador e deste por muito pouco, né. A casa dele de Paris também era ele morava num apartamentozinho e o marido dele morava no apartamento da frente. O apartamento da frente era um estúdio, eles tinham uma coisa, eles trabalhavam para uma revista chamada Barbie Fair. Não sei se você sabe o que é, e Não. existe. É uma revista de Barbies. Que legal. Então, só de fashionistas para Hum, Barbie. que interessante. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam as Barbies, eles limpavam, desmanchavam a Barbie, o rosto, né, eles remaquiavam, rede re faziam o cabelo de novo, faziam roupa e fotografavam em proporção como se fossem modelos. Ai, que legal. Então, tinha desde Barbie, essas Barbies que fa estrela de cinema, até Barbie em ação sadomasoquista com Ken, tinha de tudo, né. Era uma Barbie para uma revista de Barbies para adultos. Ô Hã, Cássio, mesmo ele com essa confusão toda que você me contou, com o filho, com esse marido, que sei o que ele teve com você e o que ele te deu foi o suficiente para fazer uma conexão profunda. mas sem dúvida, eu posso dividir minha existência antes e depois. Hum. E achei interessante quando você me conta dessa fatalidade, como ele foi arrancado da tua vida. Completamente. Você teve que, de uma hora para outra, aceitar que ele não estaria mais. Não estaria mais. Mesmo a Uma gente amputação, né, do coração. e mesmo a gente não tendo uma relação diária, porque a Não gente precisava, tinha né? não precisava, É. a gente estava presente sempre, né. No 9 de setembro, no 11 de setembro, eu consegui, eu vi na televisão, eu consegui fazer uma ligação para ele, e ele mal e teve com a ver o suicídio dele teve a ver com o 11 de setembro um pouco. E ele gritando, a gente escutava os gritos, eu escutava os gritos, o barulho lá fora. Ele falou: "Não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo", e eu em pânico com ele lá. Eh, foi muita coisa nessa vida. Você sentiu essa amputação afetiva várias vezes na tua vida?
Esses esses afetos arrancados, assim? Senti, 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 quando fui abandonado de relação, de uma relação que eu estava bem, que eu estava feliz, hã, e não sei te dizer se foi, esse sentimento de amputação foi uma se era amputação ou se era sensação fui rejeitado, não fui querido, não fui desejado o suficiente, não me fiz desejar o suficiente, não fui e isso de uma certa forma vai fazendo uma casquinha na gente, né, vai fazendo um Essa sensação de insuficiência, de não ter sido bom o bastante, de se questionar: "O que que eu contribuí para esse desfecho? Por que que será que essa pessoa agiu assim? Por que que sumiu? Por que foi embora? Por que traiu? Por que sei lá o é, quê?". porque muitas vezes, né, essas perguntas se passaram, se deram, né, e eu acho que isso contribuiu para que eu entendesse que as coisas, é melhor ter uma outra direção do que O que que você ia morrer dizer? As coisas as relações. você ia dizer as coisas, você ia fazer uma afirmação. Então, as as coisas morrem. Você está me dizendo sobre desacreditar um pouco no quanto as pessoas que se conectam e estão com você permanecerão? É como se a qualquer momento elas pudessem ir embora, ou mesmo você deixá-las? Isso é constante na minha vida. É que eu fiquei pensando quando a gente brincou até da reincidência dos 5 anos, das relações que várias vezes duravam 5 anos e de alguma forma ou você acabava, ou a pessoa acabava, acontecia alguma coisa. Eu fiquei pensando, será que existe um pedaço teu também, que até por defesa, dá uma puladinha do barco? Já me perguntei, já me Claro que as perguntei. justificativas elas são completamente plausíveis e você vai dizer para mim: "Não, Pamela, mas eu não sentia mais, mas era isso", eu Não, entendo, então, mas será que não? uma coisa que eu entendi, assim, é parar de justificar o injustificável, né, não sei, a gente vai vivendo sem solução, sem fórmula. Dá para confiar nas pessoas, Cássio? Ai, me fudeu, né. Fantástico. Você já respondeu para mim. Ai, ai. Você quer responder ou você quer pular essa? Vamos pular? Vamos pular? Você confia em você? Eu tenho medo de me trair, Tem. tenho. Eu Me tenho, explica. hã, eu tenho medo de não dar conta, às vezes, das coisas que eu me proponho, eu me jogo muito nas coisas, às vezes mesmo sem saber. Por isso que eu falo, eu descobri que a vida não tem receita, né, não tem fórmula, eu não achei fórmula, viver assim, viver assado. Principalmente nos dias de hoje, eu acho que tudo é possível, tudo é cabível, tudo tá tudo esquisito, não tem fórmula. Então eu vou me jogando nas coisas, e tem uma hora que eu falo: "Gente, por quê? Eu não vou dar conta, eu não sei até onde eu posso chegar aqui". E tenho medo de me abandonar, tenho medo de me faltar, né, porque só tenho a mim para contar, né, só conto comigo, na verdade. Qual o seu maior medo? Vou voltar lá para o Maurício, abandonando hoje minha mãe está numa casa de repouso. Eh, o meu maior medo é perder a autonomia. É, É o meu pesadelo, depender de é alguém. depender de alguém.
O meu maior medo é depender de alguém, Você acabou perder. de responder a minha pergunta, né. Quando eu pergunto se dá para confiar nas pessoas. Você tá me Né. é, perder a autonomia, porque Porque se a gente perde a autonomia, a gente precisa confiar que alguém vai cuidar de nós. foi uma discussão que eu tive com a minha mãe recentemente, que foi esquisitíssimo, que ela começou a reclamar, porque nunca minha mãe é super lúcida, "Não, porque estou aqui sozinha", eu lá, abandonada, aqui, jogada nesse lugar. Aí, a gente tem uma relação de faísca, Curto-circuito. de curto-circuito. Aí eu falei: olha o lugar que você tá. Você não poderia estar nesse lugar. É um você tá olha o tipo de tratamento, essa é uma E eu tô clínica aqui, né. e essa é uma clínica cara. E eu, o que eu estou fazendo aqui, né, estou na sua frente, né, eu tô aqui. Falei: "Eu tenho medo de ficar sozinho, porque eu não terei um filho que me cuide, eu não tenho", né. Ela falou: "Ah, você não tem filho que você não cuide, porque você não quis casar com uma mulher? Se você tivesse se casado, tido filho, isso aí. Ou, tô com 60 anos, 61, se e às vezes tenho umas explosões. E você vai continuar fingindo que eu não sou viado? Até quando?" Aí a única coisa que ela falou foi: "Tudo bem, mas fala baixo". Só falou isso. "Tudo bem, mas fala baixo". Essa é da mãe. Mas por trás desse sorriso, e não importa que você tem 60, 70, 80, dói isso, Opa, dói. opa. E você É. falou baixo. Não, eu falei alto, por isso que ela estava reclamando, fala baixo. Mas quando ela falou: "Fala baixo", você falou baixo? Não, continuei conversando, Que bom, Cássio, continuei conversando. você entende? Entendo. Que bom. Logo depois me levantei e fui embora. Falei: "Obrigado, boa tarde, passa bem, fica aí", né. Então, é isso, acho que fazendo esse paralelo lá com o Maurício, né, o que eu tenho muito medo é de perder a autonomia. Né, estava até olhando recentemente, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, de um site chamado de uma organização que está se formando no Brasil, chamada Eu Decido, já ouviu falar? Não. É uma organização que começa a se organizar para decidir da a possibilidade da eutanásia ou da morte assistida, né, e eu acho um lugar interessante da gente começar a pensar, né, das pessoas terem essa autonomia. É uma coisa que me interessa, decidir sobre minha própria vida, né. Que eu falo, é um é um lugar de se pensar, hã, de ter autonomia sobre a sua existência, caso você esteja numa situação deplorável, aonde você dependa de cuidados paliativos, aonde você vegete, aonde você não tenha possibilidade de se exercer, né. Hã, é uma coisa, não sei nem se eu posso estar falando isso. Lógico que você Se é uma pode, coisa lógico que você pode. Você está falando sobre um desejo, sobre uma preocupação, sobre um medo e sobre como você se sente, você pode sim. então, hã, E eu posso escrever aqui para você algo. pode, claro. Cássio, antes de entrar, você me disse
que seria difícil separar o trabalho de você. Eu entendi o quanto a sua carreira e tudo que envolve o teatro foi e é importante e crucial na sua existência e na percepção de quem você é. As faltas de validações, lugar e reconhecimento do Cássio em casa foram e ficaram claras. O lugar do filho que zela, cuida, entende-se na ocupação dessa responsabilidade por lealdade também. A preocupação em corresponder e não ferir qualquer pessoa torna-se óbvia. Mas a preocupação e o medo da perda da autonomia revela o lado obscuro e paradoxal da solidão, que ora parece confortável, outrora parece e se mostra vazia, fria e perigosa. Fico com a professora sorridente, linda e potente, que viu o Cássio além do sorriso, com suas faltas e virtudes óbvias que escancaravam seu dom. E se ela disse: não pare de Não sorrir, pare de sorrir. não pare de sorrir, eu inteiro. Sorria, mas também permita-se chorar. Dê espaço para ser você nas suas sombras e luz. A entrega além dos 5 anos pode ser possível. Além do medo, da decepção e da
certeza do abandono e rejeição, pode existir um lugar desconhecido, mas confortável e possível para esse Cássio que, embora com 61, é isso? Vou fazer 62 esse ano. Com 61 anos, está conseguindo florescer e desabrochar. Que lindo. Que lindo. Ai, eu ganhei o caderno! Mas lógico, a letra tá horrorosa, mas o conteúdo É maravilhoso, obrigado. é com muito amor para você. Obrigado. Obrigado. Desculpa do palavrão. Nada, senta aqui. Nos vemos Saiu. na próxima sessão. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.